Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre domain, ou domínio, entidades na Clean Architecture, e a camada de casos de uso. E aí, galera, beleza? Uma coisa que eu tenho percebido é que às vezes há uma confusão de que coisas que entram na camada de domínio, na arquitetura limpa, e na camada de casos de uso. Então, só revisando aqui a arquitetura limpa, vocês lembram lá que a camada mais interna é de entidades, também chamada de domínio. A segunda camada é a camada de casos de uso. Tá? Os casos de uso, eles fazem a coreografia dos objetos do domínio. Depois você tem a camada de adaptadores de interface, né? Interface Adapters. Aqui estão os controladores, os presenters e os gateways, que são as interfaces com o banco de dados. Na área mais externa da arquitetura limpa, está a camada de Frameworks and Drivers. Aqui ficam as coisas mais relacionadas com tecnologia. E lembrando, né, pessoal, que talvez o principal aqui da arquitetura limpa é a regra de dependência, né, o Dependency Rule, que é o seguinte: nunca uma coisa de dentro pode depender de uma coisa de fora, é sempre o contrário. Uma coisa de fora, de uma camada mais externa, depende de uma coisa de uma camada mais interna. Então, por exemplo, você nunca vai ver numa arquitetura limpa bem implementada um caso de uso se referindo a um controlador diretamente. Tá? Isso vai ser feito via um protocolo. E muito menos você vai ver classes de entidades, né, de domínio, se referenciando a coisas, por exemplo, de tecnologia. Isso aqui seria o pecado mortal da arquitetura limpa. Porque qual que é o problema? Né? Aqui você vai estar inserindo dependência entre suas classes de domínio, que são as coisas mais básicas da sua aplicação, com coisas de tecnologia, que tendem a mudar muito. Então essa dependência ela vai criar muitos problemas para a sua aplicação. Então, voltando ao tema aqui desse vídeo, eu queria falar para vocês qual que é a diferença da camada de casos de uso e da camada de entidades, que eu vejo que há alguma confusão aí sobre essas duas camadas. Na verdade, o que acontece, pessoal? Na camada de entidades, camada de domínio, você vai ter as regras de negócio do domínio. São coisas que existiriam mesmo que não existisse o sistema que implementa essas coisas. Tá? Então você tem que pensar o seguinte: vamos pensar, por exemplo, no domínio educacional. Tá? Aqui você teria o quê? Alunos, você teria classes, você teria cursos e todas as regras relacionadas com como um aluno pode fazer uma disciplina, a agenda do curso, tudo estaria aqui. Essas coisas aconteceriam mesmo que a aplicação fosse rodada no papel, certo? Então é isso que você tem que pensar. No domínio estão as coisas que aconteceriam mesmo que a gente fosse executar o problema no papel. No caso de uso estão as regras de negócio da aplicação, as regras da automação, como você automatizou o que era feito, por exemplo, no mundo real em papel. Então ficou claro, pessoal, a diferença entre a camada de domínio e a camada de casos de uso? Então os casos de uso eles implementam as regras de negócio da automatização, da aplicação. Enquanto no domínio você tem coisas que são do core do domínio, que aconteceriam mesmo se não tivesse um sistema automatizando aquilo. Com isso você consegue pensar, por exemplo, onde entraria segurança na sua Clean Architecture? Será que seria no domínio ou nos casos de uso? Me estava perguntando sobre isso, né? E percebi o seguinte, né? Que lá em 2013 alguém teve essa dúvida também e postou num grupo de discussões. Então a pergunta é: How to handle permissions? Como lidar com permissões e segurança numa arquitetura limpa? E o mais legal é que o próprio Uncle Bob respondeu aqui, ó. Olha que interessante como isso encaixa naquilo que a gente estava conversando. Ó, o que ele está falando aqui, ó. Segurança é um interesse específico da aplicação. Ela pertence aos interactors. Então, o que é um interesse específico da aplicação? É aquilo que eu estava falando, são regras de negócio da aplicação. Então, entra lá na camada de casos de uso. Aí o que ele está falando aqui? Ó? Os controladores acessam as credenciais do usuário e passam essa informação aos interadores, que são os casos de uso. Os interadores, então, usam um serviço de autorização para se assegurar de que aquela interação particular foi autorizada. Os objetos de negócio não saberiam nada sobre isso, ou seja, não tem que ter nada de segurança lá na camada de domínio, de entidades. Porque isso é uma regra de negócio da aplicação e não do domínio. Então a ideia é a seguinte, que as regras de negócio do domínio você implementa lá na camada de domínio e você poderia, em tese, reutilizar essa camada de domínio em várias aplicações. E as regras de negócio da aplicação, que dizem respeito à automatização,
daquele domínio ficam na camada de casos de uso. Então, sempre que você for implementar um interesse, você tem que pensar, esse interesse é do domínio ou é do caso de uso, ou seja, da automatização. Então, se essa regra de negócio for da automação, relacionada com a automação, ela vai dentro da camada de caso de uso. Se não, se ela for uma coisa básica mesmo do domínio, ela vai dentro da camada de domínio. Beleza, pessoal? Então era isso, espero que tenha ficado mais claro aí. Eu vou falar mais sobre isso mais pra frente e vou mostrar código relacionado com isso em outro vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.